Logo na primeira semana, Ermelinda se apaixonou por Martim. Nesta tarde, de onde Ermelinda ouvia, a distância tornava o homem um ponto negro que a moça fixamente acompanhou como um único ponto de referência no campo, até que sua visão se ofuscou pela claridade e milhares de pontos negros e luminosos fizeram-na fechar os olhos, como se o homem tivesse se estilhaçado. Quando reabriu os olhos, agora penumbrosos, o campo estava de novo vazio. Martim tinha desaparecido. Tudo se tornou de novo antena sensível ao que jamais chegava a ser dito. Martim apareceu de novo no campo de visão. Ele, o homem concreto, que parecia impedir que as coisas voassem. Ermelinda, tão suave, essa suavidade que, sem um homem, era tão gratuita como uma flor. E, como uma flor, parecia se dar ao nada. E o que era o nada? O nada era a morte sutilmente espalhada em tudo. Ela se disse com o maior cuidado no começo de uma sensação de exasperante prazer que ela temeu destruir se lhe desse mais força. Mas quem está falando de morte? Teria ela milhares de segundos para saber, mas num segundo perdido entre milhares de outros na vastidão do campo, sujeita à lei da única célula que fecunda entre as que fenecem, ela tinha acabado de saber. A dor tão reconhecível apareceu, mas para suportá-la fomos feitos. Por um instante a moça não o reconheceu e não se reconheceu, e se olhasse ao espelho veria grandes olhos, mas não se veria. Mas estonteada, talvez soubesse que também a necessidade de destruir amor era o próprio amor, porque amor é também luta contra amor, e se ela soube, é porque uma pessoa sabe. E tão abandonada e tão solitária, como se tudo o que no futuro se fosse seguir nada tivesse a ver com o solitário minuto de glória, que a minuto já se tinha perdido para sempre entre as marteladas. Sua estranha liberdade, e estranhamente dentro desta, ela era apenas anônima, depois que por um instante o mundo inteiro tinha se tornado seu cúmplice, a moça foi largada por sua própria conta. E nada alterava Martim, como se ele carregasse consigo o grande silêncio das plantas de seu descampado secreto que voltava todas as tardes e onde ficava sentado sobre uma pedra. Martim tinha uma presença móvel. Esse era o seu lado verdadeiro. Lhe custava muito mais atingir sua forma exterior. Por dentro, ele era uma dessas pessoas que morrem sem se saber quem elas eram. Na verdade, sentado na pedra, sua meditação, por assim dizer, se reduzia a ser um homem sentado numa pedra. Seu conhecimento era pouco, mas suas mãos tinham ganho uma sabedoria. Um homem é lento e demora muito para entender as suas mãos. Quais eram os pensamentos daquele homem? Eram pensamentos apenas profundos. Uma tarde chegou a ponto de pensar: há mais de 1 bilhão de anos, uma vez. Martim não estava informado de quanto tempo exato que existia atrás dele e continuou a fazer constatações. Por exemplo, uma outra vez pensou assim: sob 2 metros de rocha, talvez haja aqui um crânio de um mastodonte. E quem o olhasse balançaria a cabeça em inveja pela sorte que aquele homem tinha tido em nascer quando as massas de gelo do globo já se haviam fundido. Encostava seus pedaços crestados na frescura do que existe. Sentado na pedra, ele não fazia nada mais que isso, não mentia. Depois do quê? Se levantou e urinou sereno, olhando para o céu. O céu estava ali, alto, e ele embaixo. Perfeição maior não se pode imaginar.
O novo e confuso passo do homem foi limpar o curral. Seu contato com as vacas foi um esforço penoso. É que ali dentro era uma atmosfera de entranhas e um sonho difícil, cheio de moscas. E só Deus não tem nojo. Ali se faziam vacas. No limiar do estábulo, no entanto, ele pareceu reconhecer a luz mortiça que se exalava do focinho dos bichos. Aquele homem já tinha visto esse mesmo vapor de luz se evolando de esgotos em certas madrugadas frias. E tinha visto também essa luz se emanar de lixo quente. A viu também como uma auréola em torno do amor, e seu próprio hálito era essa mesma luz. Ali se faziam vacas profundas. Ele, a contragosto, pareceu entender que as coisas se tivessem arranjado de um modo a que, num estábulo, um dia, tivesse nascido um menino, e hesitou à porta, pálido e ofendido como uma criança, ao lhe ser revelada a raiz da vida. Então disfarçou sua covardia com uma revolta. Se ressentia por Vitória tê-lo empurrado do silêncio das plantas para aquele lugar fétido, onde, com repugnância e curiosidade, ele inesperadamente se lembrou de que houve uma morta época em que répteis enormes tinham asas. É que ali uma pessoa não escapava de certos pensamentos. Ali ele não escaparia de sentir com horror e alegria impessoal que as coisas se cumprem. No entanto, bastar-lhe-ia um passo para trás e ele se encontraria em plena fragrância da manhã, que já é coisa aperfeiçoada nas menores folhas e nas menores pedras, e é trabalho acabado e sem fissuras, e que uma pessoa pode olhar sem perigo, porque não tem por onde entrar e se perder. Mas ele, então, deu um passo à frente. E ele sentiu no corpo todo que estava sendo experimentado pelas vacas. Devagar, moviam as patas sem olhá-lo, com aquela falta de necessidade de ver que os animais têm, como se já tivessem atravessado a infinita extensão da própria subjetividade a ponto de alcançarem o outro lado, a perfeita objetividade que não precisa mais ser demonstrada. Num suspiro resignado, pareceu ao homem lento que não olhar também seria o seu único modo de entrar em contato com os bichos, e numa inteligência forçada pela própria inferioridade de sua situação, se deixou ficar submisso, e foi assim fazendo que pareceu entender como é ser uma vaca. Foi com mal-estar que sentiu as vacas escolhendo nele apenas a parte delas que havia nele. Por um momento achou que jamais conseguiria a ascensão ao curral, pois um ou outro largo de vaca passava sem pressa por ele, seguida de um mugido longo de cabeça pesada erguida para o alto, o repudiando. Mas também é verdade que, a essa altura, a alegria de viver já o tinha tomado. Essa alegria fina que às vezes nos toma no meio da própria vida. Lhes devia dar tempo. O tempo delas, que era um tempo inteiramente escuro, e elas ruminavam feno com baba. Aos poucos, também este se tornou o tempo do homem, redondo, lento, incontável. Martim agora pertencia ao curral. Pôde olhá-lo como uma vaca o veria. O tempo era indefinidamente substituído pelo tempo. Pouco havia o que dizer à Vitória, e começava a fazer falta o que não se dizia. Cada dia o sol custava mais a morrer. De dia era aquele faiscar, aquelas marteladas, o suor. Pelo menos quando Vitória estava na varanda, lidando com ver estrelas na noite seca, ela ainda estava trabalhando. Houve um instante largo apenas, numa tarde já agora perdida para sempre, mas naquele instante ela defrontou a morte como quem olha à distância. Ermelinda nunca tinha se aproximado de Martim, mas aos poucos a moça espiritualizou a distância e terminou por torná-la um meio perfeito de comunicação, a um ponto que, agora, só a distância constituía espaço suficiente para ela desdobrar seu amor e atingir o homem, porque perto dele
se sentia incomodada por ele próprio. Na sexta-feira, como ele estava perto, ela lhe disse: estou morrendo de calor. E seus olhos se encheram de lágrimas, porque ela não tinha dito nada. Quanto a Martim, ele tinha tempo. Na verdade, parecia ter descoberto o tempo. Era assim que aquele homem estava crescendo, como uma coisa que, rolando, se avoluma, crescia, calmo, oco. A mulata e a criança riam, mas a mulher ria muito. Na verdade, se pode dizer que ria demais. Já era quase noite. Na porta do depósito, ele tinha acabado de aprender isso com aquela mulher. A ficar de pé, tendo um corpo. E então, talvez porque um dia se seguia ao outro, algo começou a acontecer devagar. Os dias eram grandes, bonitos, e sua vida era muito maior que ele mesmo. Eram dias grandes, claros, e enquanto duravam ameaçadoramente infinitos, levantou o rosto inquisitivo para o céu puro e deserto. Uma abelha voou até se perder na distância da claridade. Seu voo deixou pressentir um mundo feito de lonjuras e repercussões, aquele mundo profundo que parecia bastar ao claro e escuro de uma vaca e que basta a um homem que levanta e abaixa uma enxada. Martim levantava e abaixava a enxada. Esse era o abismo sem fundo em que ele se lançou. Só os olhos de Ermelinda eram positivos. Os outros traços eram tanto mais indecisos quanto se pode imaginar que eles poderiam se desmanchar para formar um novo conjunto. O homem sentiu seu trabalho se tornar suave, como se as suas marteladas tivessem agora um contraponto. E a moça fosse a repercussão de um homem enchendo a distância. Isso se transmitiu ao cavalo, que escoiciou obscuramente tocado, com o olhar deslumbrado que um cavalo tem. É que, diante daquela extensão de terra enorme e vazia, em sufocado esforço, Martim penosamente se aproximava, com a dificuldade de quem nunca vai chegar. Era a visão de um mundo enorme que parecia fazer uma pergunta e que parecia clamar por um novo Deus. Martim então se lembrou inesperadamente de como um homem costuma ser. Era como ele estava sentado agora, numa sensação agonizante. Ele se sentiu uma pessoa. Por isso ficou humilde. O vento constante terminou por dar ao rosto de Vitória um arrebatamento físico suave. E os corpos solitários de ambos estavam tendo um entendimento, assim como concordam corpos com o mesmo último destino. Ser uma pessoa era ser isso tudo. E nesse momento a mulher montada de repente riu porque o cavalo foi para trás. Com certa surpresa, o homem ouviu o riso daquela mulher que jamais ria. Ele próprio se tornou de repente o sentido das terras e da mulher. Talvez dar um destino ao enorme vazio que aparentemente só um destino enche. Foi isso que sentiu. Embora disso o seu pensamento recebesse apenas o latejar, que é o máximo que um homem pode atingir. Então, num impulso da mesma natureza do impulso de querer dar nome, procurou se lembrar que gesto se usava para exprimir aquele instante de vento e de alusão ao desconhecido. Nesta primeira impotência, por um instante, Martim se sentiu angustiadamente preso. Mas também se sentir angustiadamente preso era ser uma pessoa. Ele bem se lembrava ainda. Ele bem lembrou. Esta angústia era ser uma pessoa. Lembrou-se a tempo de que era difícil lhe exprimir a alegria. Então se construía uma casa, ou se fazia uma viagem, ou se amava. Também ele, montado no cavalo, com o ar apreensivo de quem pode errar, estava atentamente procurando copiar para a realidade o ser que ele era. E neste parto estava se fazendo sua vida. Se em um instante se nasce e se morre em um instante é bastante para a vida inteira. Até que a nova onda de brisa apagou tudo, deixando como realidade apenas o homem. Vitória estendeu os braços
apontando ao longe uma montanha de encostas suavizadas pela impossibilidade de serem tocadas. Martim então teve uma espécie de certeza de que esse era o gesto de que ele procurava. Até as distâncias parecem precisar de alguém que as determine com um gesto. O homem escolheu concluir que é este gesto humano com que se alude, apontar, nem que fosse ela e não ele, a executar o gesto e se tornar trabalho seu, dos mais duros e deslumbrados, o crescimento das árvores, é que a largueza do mundo alargava penosamente o seu peito. Foi como se todo um futuro ali mesmo estivesse esboçando e ele só fosse conhecer os detalhes à medida que os criasse. Para reduzir a verdade e em pura realidade, o que é que acontecia com Martim? Na verdade, Martim teve apenas uma consciência física muito aguda de estar elevado pelo cavalo, e numa percepção mais aguda ainda, sentia o cavalo solto no ar. É quando alguma coisa parece realmente dizer alguma coisa e há aquele encontro obscuro com um sentido. Martim estava muito contente de ser uma pessoa. Este era um dos grandes prazeres da vida. Ermelinda disse: tem um lugar dentro de mim onde vou quando quero dormir, Martim. Eu sei que isso é engraçado, mas é assim. Se esse lugar fosse perto, eu até podia dizer que ficava no canto esquerdo da minha cabeça. Mas esse lugar é tão mais longe, tão mais longe. É como se fosse muito depois que eu acabo, mas é ainda dentro de mim. Sou eu ainda, entendeu? É um lugar que fica depois de minha morte, entendeu? No outro dia, Martim aguardava de novo a encosta para retornar o instante de sua formação do dia anterior, onde ficava de pé. Lhe bastando estar de pé, sem saber o que fazer. Essa necessidade que uma pessoa tem de subir uma montanha e olhar a paisagem à volta, bastava ele se lembrar de como um boi fica de pé no morro, olhando. Essa coisa objetiva como um ato, olhar. Mas acontece que aquele homem, por circunstâncias casuais, estava mais perto da natureza do boi e olhava. Se é verdade que, se lhe perguntassem para quê, não saberia responder. É também verdade que se uma pessoa fizesse apenas o que entende, jamais avançaria um passo. Pode-se dizer que nada acontecia quando ele estava na encosta. Parecia-lhe bastar a tarde de luz rasgada, o ar nu e o espaço vazio. Até mesmo uma palavra pensada afundaria o ar. Ali, existir já era uma ênfase, como se fosse uma audácia e um avanço, uma pessoa estar de pé na claridade, passarinhos escapulindo da luz, a claridade restava solitária, azul, fina. Era a tarde. E Martim olhava, como se olhar fosse ser um homem. Um dia, diante da claridade inóspita e sem nenhum sentido, ele se pensou, um pouco inquieto, e avançou. Por Deus, se não criássemos um mundo para nós, este mundo não nos receberia. Foi quando começou a escurecer. Aos poucos o ar se adensou. Os sentimentos começaram, enfim, a mostrar sua natureza pouco divina. Um desejo profundamente confuso de ser amado se misturou ao cheiro humano da noite. Um suor começou espalhando seu cheiro bom e ruim de terra e de vacas e de rato e de axilas e de escuridão. Esse modo como aos poucos tomamos conta da terra. Tínhamos, enfim, criado o mundo e tínhamos lhe dado a nossa vontade. O máximo de claridade tinha cedido à nossa habituada escuridão, como se nesse vagar de claridade acontecesse uma união harmoniosa, tão ininteligível, mas harmoniosa. Não com finalidade, mas harmoniosa. Como se nessa passagem de claridade para a escuridão se fizesse, enfim, a união das plantas, das vacas e do homem. Cada vez, pois, que o dia se tornava a noite, um passo era dado para frente, às cegas. Na encosta, Martim se completava tão bem, ficando ele próprio harmonioso, ininteligível, mas harmonioso, enquanto olhava a imortalidade do campo,
Por enquanto isso lhe bastava. Um homem que andou muito tem o direito de ter um prazer inexplicável, harmonia apenas, mesmo sem entender. Cada dia, quando se livrava das ordens de vitória, ia esperar na encosta pela volta daquele instante quando, entorpecido, se aproximava da fazenda pela primeira vez. E de novo voltava. Repetir lhe parecia essencial.